tremer o chão. Amiga, agora segura minha mão. Minha jangada foi pro mar. Bom dia, morada acadêmica. Minha jogada Ao fundo aqui a música Libertação, da Elza Soares, Baiana System, que aliás recomendo bastante, Baiana System, que é um grupo de Salvador, né, que faz aí uma bricolagem, música fantástica, e Virgínia Rodrigues, Libertação. Tem tudo a ver com esse livro que eu trago hoje para introduzir um dos temas que penso ser urgente para os nossos tempos. Vamos falar então da questão da saúde do professor, da autoridade pedagógica nos novos tempos e da necessidade que nós temos de rever esse lugar social, né, afetivo e social, que tem estado bastante adoentado e bastante também desprezado pelo contemporâneo. Então o convite hoje é pensar juntos aí, começar a fazer esse pensamento dessa questão. Bom, o livro, né, que estava aqui agora há pouco introduzindo, se chama Da Autoridade Pedagógica à Amizade Intelectual, uma plataforma para o ethos docente, do Júlio Gropachino, que é um professor da USP, professor, aliás, muito interessante, é psicólogo, né, mas está na área de educação, na pós-graduação lá da USP. O Júlio, que trabalha muito com Foucault, né, um Foucaultiano, acho que um dos mais sóbrios que eu conheço, assim. Tive uma conversa com ele há muitos anos atrás, quando entrei no doutorado, para tentar até entender um pouco, né, o campo da educação na USP. E ele constrói essa obra que está baseado, né, na livre docência e no doutorado dele, da série Docência e Informação, Saberes Pedagógicos, da Cortez, né? A coordenação é de Selma Garrido Pimenta, tá? É um livro belíssimo, eu estou começando a lê-lo, mas eu acho que é um tema crucial para os nossos tempos, né? Que é a relação do professor com o seu aprendiz, mas mais do que isso, né? É como o professor se posiciona na crise da educação hoje, né? Então, qual é o reposicionamento dessa autoridade intelectual do professor no contemporâneo, mediante questões urgentes que se dão hoje no mundo da educação, como a negligência, a agressividade, a estereotipia, o esvaziamento dos discursos, eu diria de ambos os lados, né? E uma crise desse lugar que é o lugar da docência, né? Quer dizer, como trabalhar com isso em meio a toda essa crise do contemporâneo que tem nos chamado a repensar também os nossos saberes pedagógicos, né? Sou professora, agora estou no cargo também de coordenação, e o que a gente percebe claramente, não é? É que há um adoecimento bastante contundente, que é coletivo, né, desse lugar. E eu acho que aí o título do livro do Júlio é fantástico, né, porque como, então, agora retecer, reconstruir, né, essa amizade intelectual. Reconsiderando o lugar do professor, que tem uma autoridade parresiástica, usando um termo de Foucault, não é? Frente ao a sua narrativa, frente à sua postura, né? Então, o convite que o Morada também vai fazendo, junto com vários outros, como a gente tem conversado aqui, o Autopoiesis também, né? É trabalhar temas do contemporâneo. Vamos lá. Bom, hoje eu vou apresentar algumas questões, né, que eu acho que são importantes. Essa coleção, né, Docência e Informação, uma coleção que tem várias outras obras, né, mas eu acho que essa é uma das mais contundentes. E ela parte justamente de uma preocupação com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. E uma das coisas que, quando eu também estive na USP fazendo doutoramento em educação, discutíamos muito, né, é que todas essas diretrizes que a educação tem enfrentado, e agora, ultimamente, outras inclusive, são diretrizes que sempre avançam e recuam, né? E nós, então, temos um papel crítico nessa discussão, porque, como docentes, né, nós temos um papel fulcral aí nessa relação entre as políticas públicas de ensino, educação, aprendizagem,
esse lugar social da parresia do professor, que é o lugar do diálogo, da desconstrução, né? O professor como esse lugar do testemunho de um tempo. Portanto, é um lugar de uma dor, né? O lugar da fala do professor é sempre um lugar de desconstrução, portanto, dolorido, né? A função social do professor envolve esse sofrimento, né? Per se, quer dizer, por conta até desse lugar que, penso eu, e eu também entendo a educação, como esse lugar que é o lugar que causa um incômodo, que causa uma incompreensão, né? Então, é um lugar que foge de um saber num sentido autoritário, num sentido engessado, né? Mas coloca a discussão, quando a gente fala de democratização, a gente não está falando simplesmente de uma visão horizontal, né? Não é disso que se trata, mas é de uma relação em que os lugares estejam sendo respeitados, ouvidos, escutados e trocados, né? Acho que uma das maiores crises que nós temos na questão atual, né, com a sociedade virtual, com as mudanças de relações de trabalho, a terceirização, é um engodo bastante, uma armadilha bastante perigosa, não é? Que o Júlio nos ajuda nesse livro e nas suas falas que eu acompanho, é que o professor perdeu a sua identidade epistêmica, né? Ou seja, ele fala de um lugar e ele muitas vezes não sabe de que lugar que ele está falando. E hoje, com essa questão da tecnologia, né, dos TikToks, de uma geração que chega muito esvaziada de conceitos. Portanto, nós temos uma ambiguidade. É uma geração que chega esvaziada de conceitos, é uma geração que vem de uma cultura completamente visual, né, hipermediática. Portanto, é uma geração que contesta a escrita e a cultura livresca, né? Isso tem um dano aí, tem uma consequência danosa, porque justamente há um esvaziamento do pensamento. E com isso, o lugar do professor é colocado de maneira muito desnudada, penso eu, né? Num lugar muito incômodo, no pior sentido aí, que é o lugar que você tem que acatar, né? Qualquer tipo de fala, qualquer tipo de esvaziamento, e você perde o seu lugar. Esse lugar de fala também virou uma coisa meio demodê, mas você perde esse lugar narrativo, de testemunha. Quando eu falo de um lugar sempre, né? Os meus intercessores, aquilo que me atravessa, tem que ficar claro quando eu falo. E ao mesmo tempo o aluno, né? Esse lugar do discente, do aluno, ele muitas vezes está perdido nesse falatório, nessa cultura hipermediática, quase masturbatória, de que tudo pode ser falado, pensado alto, né? E não há nenhuma organização deste pensamento. E aí muitas vezes o professor é engolido justamente por essa confusão, né? Acho que isso é uma das coisas que mais nos últimos tempos a gente tem percebido, que o professor tem se perdido com esses legados da democratização do ensino, do respeito humanizado à educação. Isso às vezes é reverberado em outro lugar muito perigoso, que é o lugar dessa perda, né, justamente do professor como um coautor, como mediação, e portanto ele tem que ser escutado. Não é uma escuta autoritária no sentido de imposição, mas é preciso o lugar da escuta. E essa é uma geração que vem não querendo ocupar este lugar. Então, esse é o abismo que nós estamos enfrentando, né? Penso eu na educação, a minha experiência é com a educação superior, né? Quer dizer, é uma geração que vem com um chamamento, né? Com narrativas muito fortes e estereotipadas, mas com falta de organização de pensamento e falta, não é, justamente do lugar da escuta. É preciso escutar o que este educador parresiástico tem para ensinar, ou deseducar, no melhor sentido da palavra, né? Então é preciso fazer algo que Nietzsche nos ensinou lá atrás, transvalorar esses valores, né? Desmontar esses discursos de falatório estereotipados. Como fazer isso? Essa é a pergunta que eu vou deixar hoje como nossa grande questão, né? Que eu acho que é pensar esse lugar da autoridade pedagógica não como um autoritarismo, mas como uma autoridade que tem algo a falar. Então, como se fazer ouvir quando vivemos um tempo que ninguém quer se escutar? Essa é a questão que hoje nós vamos deixar aqui para vocês, junto comigo, pensarem, junto com Júlio, junto com Foucault, junto com Nietzsche,
junto com tantos que nós temos atravessado e nos atravessado. Fica o convite, eu espero que vocês pensem sobre isso. É uma questão que tem total consonância e ressonância para o compromisso ético de um contemporâneo e de humanos, pessoas humanas mais apropriadas e um pouco mais salubres, no melhor sentido da palavra. Obrigado pela escuta e seguimos aqui com o nosso Espaço no Morada e fechamos com A Mulher do Fim do Mundo, de Elza Soares, uma mulher que viveu grandes violências, mas encerrou a carreira de maneira belíssima, com uma potência criativa e artística muito incomum. Obrigado e até a próxima. Peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão. Na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião. A minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a casa e me livrei do resto dela.